pegar, o bicho ia pegar. Muito bem, meus amores. Vamos gerar informação? Então, vamos nessa. Mulher de Arthur Aguiar defende marido e pede respeito após polêmica com Mayra Card. Depois que Mayra Card expôs gastos com Arthur Aguiar no BBB 22, Jenny Santucci apareceu hoje nos stories do Instagram para defender o marido e pediu respeito pela família. Olha só o que ela falou. Sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar e eu tenho que ficar calada, quieta. Porque senão eu vou estar sendo a biscoiteira, ou eu vou estar sendo a que defende macho e amanhã pode ser eu, ou a filha não é minha, então não devo me meter. Gente, é sobre minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter. Não só meu, mas como do Arthur também. E não é questão de defender macho. É questão de defender eu mesmo, sabe? Porque se eu e o Arthur a gente mora juntos e automaticamente a Sofia convive comigo, o que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela. Então, é difícil aguentar calada, é difícil ouvir esse monte de coisa e ficar quieta, sabe? A gente aqui não diz respeito lá de ninguém. Então eu exijo respeito. Eu exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar. Porque a gente não faz isso com você. Boa! Boa! Excelente resposta. E eu digo mais, Kerline. Sabe o que me incomoda nessa história do Arthur com a Mayra Card? É que, primeiro, ela traz à tona falando: ah, mas ela tava na casa do pai. Mas peraí, meu amor. Quanto? Não significa que ela tá na casa do pai, que foi lá na casa do pai que ela aprendeu a falar isso. Isso foi o que a Mayra fez para fazer com que as pessoas se voltassem contra ele. E aí ele percebeu e falou: não, mas peraí. Eu não falo. Porque vamos lá, gente. Se a gente for analisar friamente a situação, uma criança de 5 anos, Kerline, e qualquer criança de 5 anos, como é o caso da Sofia, tem uma antena. Né, as orelhinhas, né, são praticamente antenas. E eles escutam tudo que os adultos falam. E reproduzem. Muito, muito sem saber que aquilo ali pode ser algo muito ruim, né? Porque já ouvi um adulto falando. Criança é isso. Vai sem filtro, né? Ela ouviu isso em alguma das casas. Ou na casa 1, que eu vou colocar a Maíra e o Thiago Nigro, ou na casa 2, com o Arthur e a moça que apareceu falando aí, a dona Jenny, né? Santucci, que é a namorada do Arthur. E a gente não tá falando sobre o tempo do BBB, a gente não tá falando sobre o quanto a Mayra Card gastou de dinheiro, não estamos falando sobre nada disso. E o que a Mayra Card fez? Pela falta de argumentos, começou a catar coisa do tempo do Arthur e do BBB para poder atacar o Arthur. Sendo que o que o Arthur fez foi: eu não ensinei isso para minha filha. E aí é só usar o que ele mesmo escreveu na legenda, um pingo dos neurônios que você tem, da sua inteligência, para pensar o seguinte: qual é a parte desses dois lados que fala sobre vida financeira, que fala sobre, como é o caso dela, enriquecimento com os cursos que ela dá? Qual é a parte, né, Kerline, que mais fala sobre esse assunto? É a parte do Arthur? Ou é a parte da Maíra e do tal do Thiago Nigro? E pior, essa Jenny vem a público também falar que ela botou um comentário falando isso, palavras dela, que a Maíra pede pra menina chamar o Thiago Nigro de pai. O que eu acho um outro absurdo completo, porque o Thiago Nigro não é pai da criança. O Thiago Nigro é padrasto. Tem nome, padrasto. A nomenclatura é padrasto. Padrastro. Ele não é pai. O pai é o Arthur. E isso precisa ficar claro. Se ela é obrigada, a criança, como a moça falou, a tal da Jenny também, a chamar o Thiago Nigro de pai, é outro ponto completamente questionável. Então, quando o assunto é argumento, Kerline, eu não sei se você concorda comigo, eu estou muito mais, nesse caso, do lado do Arthur do que do lado do que a Mayra Card utilizou para para se defender dessa história, né? Que foi atacando o Arthur. Não, com certeza, eu vou ter que concordar também, né? Mesmo não concordando com o Arthur, obviamente, né? E nem com a Maíra, para mim, são duas pessoas que ali, né, tiveram aquele relacionamento
tóxico, né? Aparentemente tóxico, bem conturbada. Não lembro as infinitas polêmicas, né, que já aconteceram entre os dois, mas a sensação que eu tenho, Dieguinho, é que a Maíra parece que ela não superou, né? Ela, como é que pode, né? Ela já tem um outro relacionamento e ela parece que só espera acontecer isso daqui para poder estar retomando, falando do relacionamento anterior, falando do Arthur, né? Colocando de novo o nome do Arthur à tona. Então, eu acho um tanto quanto esquisito. Ela já falou algumas vezes também que o pai não assume, né? Muito, né, o papel de pai, assim, digo, a Sofia, né, a criança não convive tanto, né, convive mais com a Maíra e com o Thiago Nigro, então, provavelmente ela tem escutado isso na casa de quem, né, na casa de quem ela convive mais, né, e aí eu achei a moça, a atual mulher do Arthur, né, a Jenny, muito corajosa, muito, Também. muito corajosa para peitar Maíra Card, porque para peitar Maíra Card e assim, né, defender ainda mais Arthur, eu achei ela muito corajosa e achei ela muito mulher em defender o lar, né, defender a família dela, defender, ó, minha filha, aqui não, você fale o que você quiser aí na internet, de quem você quiser, mas daqui você não se meta não. Eu achei, ó, ela sensacional. E mas quem paga, né, no final das contas, Dieguinho, eu sendo filha, né, de pais separados, sempre quem sofre é o filho, são os filhos, né? No fundo, quem paga é a criança, não são os dois que estão lá brigando, né? É a criança que vai sentir isso, né, no futuro, se os pais continuarem com essa palhaçada que fica, né, na internet. É complicadíssimo isso. O relacionamento deles é muito, né? Eles parece que não amadureceram, né? Parece mais a Maíra ainda parece mais criança, né? Uma mulher tão, né? Que parece ser tão inteligente, alfinetando sempre, né? Sempre causando tanta polêmica. Complicado, E, complicado. e eu ainda diria um outro ponto também, Kerline. Eu acho que nesse caso, para fechar essa história, os dois têm responsabilidade sobre a criação da filha. Tanto o Arthur quanto a Mayra Card. Então, quando a filha fizer algo de errado, a correção tem que partir das duas partes. Não é procurar, porque são separados, quem foi que errou mais com a criança. Gente, criança é para-raio, é antena. Uma hora ela vai reproduzir o que ela ouviu na casa da mãe e outra hora ela vai reproduzir o que ela ouviu na casa do pai. Outra hora ela vai reproduzir um comportamento que ela aprendeu na educação que a mãe dá. Outra hora ela vai reproduzir um comportamento que ela aprendeu na educação que o pai dá. E aqui eu tô falando do Arthur, não do Thiago Nigro. Pai. Pai legítimo, pai biológico, que é o Arthur Aguiar. Inclusive a menina é a cara dele. É importante deixar claro que os dois têm que compartilhar da educação da criança quando ela errar. Não é ficar o jogo de empurra. Porque jogo de empurra, nesse caso, não vai trazer e não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu só acho que, no momento de defender, no momento em que houve a troca de argumentos, né? O Arthur conseguiu, na minha visão, entregar muito mais pra gente um argumento sólido do que a Mayra Card, que ao invés de entregar um argumento respondendo o que o Arthur estava falando, foi puxar lá na casa do karaokê, BBB, dívida, não sei o que. Ela começou a puxar uma série de coisas que nada tinham a ver com a situação para poder contra-atacar o Arthur. E aí isso diz muito mais sobre quem? Sobre o Arthur ou sobre ela? Sobre ela. Então ficou mais uma vez ridículo e patético o que a Mayra Card fez. Porque pra mim, muito do que sai da boca dela é isso. Entendeu? A gente escuta, a gente vê, a gente não concorda e ela continua falando. Eu vou fechar esse vídeo falando o seguinte. Tudo que eu sei sobre a Mayra Card é contra a minha vontade. Mas é claro, motivado pelas atitudes e pelas falas que ela tem. A última coisa que eu vi antes dessa foi um vídeo dela num podcast falando que ela bloqueia mulheres que o marido segue. E ela tinha logado no celular dela o Instagram do marido. Isso, pra mim, por si só, já é um absurdo.
Porque demonstra muito mais insegurança e falta de confiança da parte dela, no marido, do que qualquer outra coisa. Pra que você precisa ter as redes sociais do seu marido logado no seu telefone? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso uma invasão de privacidade sem tamanho. É a minha opinião. Por que ela tem que fazer isso? Aliás, por que qualquer pessoa tem que fazer isso? Não importa se é Maíra Card, se é um casamento entre homem e mulher, mulher, homem, não importa. Pra que você precisa ter acesso à rede social da outra pessoa? Se não existe confiança, não fique com essa pessoa. E a gente precisa separar as histórias. O Arthur Aguiar não é o melhor modelo de fidelidade, a gente sabe, mas isso é um problema da atual dele. Isso é um problema da Jenny. A Jenny que se vire pra lá com isso aí. Né? Com esse histórico que ele tem. Isso é um problema dela. Eita, não é tá sobre isso que a gente tá falando. Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre o quê? A gente tá falando sobre a educação da menina. E eu acho que os dois têm que compartilhar as responsabilidades quando o assunto se tratar exatamente a educação da criança. Não ficar um empurrando pras costas do outro. Ah, não, você que é o culpado. Amanhã a menina pode falar uma outra coisa que ela não ouviu nem da Maíra e nem do Arthur. Que ela ouviu na escola, por exemplo, de uma outra criança. Né? Então é uma coisa pra gente poder pensar. É isso. Vamos mudar de assunto? Ô, Kerline. Eita, como ele Nós vamos falar de você agora, Kerline. A Sabrina Vamos. Parla